Olá, você amigo de casa, telespectador, como vai? Como sempre acontece nessa sexta-feira, a gente traz sempre temas importantes, temas políticos para tratar aqui na nossa programação. Programa que é feito também com a sua participação, é claro, através do nosso telefone, 3821-4488, ou então através do nosso WhatsApp, 99947-4515. Sempre temas importantes, hoje tema político e, é claro, as eleições municipais já estão aí. Hoje começou o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, por isso nós convidamos aqui o doutor Vinícius de Ávila Leite, que é juiz eleitoral do 110ª Zona Eleitoral aqui de Patos de Minas. Doutor, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui, participar desse encontro e levar algumas informações, né, para a nossa população. Antes de nós entrarmos na questão propriamente das eleições municipais, eu queria que o senhor falasse para a gente, doutor, em relação a esse ato de cidadania, a importância hoje de exercer o voto. Sem dúvida, nós estamos vivendo aí um momento, né, em que nós estamos passando por uma mudança na nossa sociedade, uma mudança de paradigmas. Nós estamos vendo aí uma atuação das instituições, uma prova, né, que estão sendo submetidas às nossas instituições democráticas. É um trabalho muito grande exercido aí em várias instâncias, né, a iniciar pela polícia nas investigações, a atuação do Ministério Público, o Judiciário, o próprio Legislativo, né, o Congresso, agora o Senado, nesse julgamento que trouxe assim, tantas questões à nossa população. E eu vejo com muita alegria nós chegarmos a esse momento, né, em que as instituições estão provando que efetivamente tem a resiliência necessária, a maturidade suficiente, né, e a capacidade de enfrentar esses desafios. É muito bom que o Brasil enfrente. Eu vejo essa questão de toda essa problemática, de toda essa situação. O que eu extraio de positivo é o amadurecimento das nossas instituições e da nossa democracia. E o momento maior da democracia é exatamente o momento das eleições a que nós estamos também chegando. Então, há uma convergência, né, de momentos e nós recebemos realmente com muita alegria, mais uma vez. Eu já por algumas vezes tive a oportunidade de presidir eleições, né, no âmbito municipal, estadual e federal, e chegar a este momento, mais uma vez aqui em Patos de Minas, para mim é uma alegria muito grande. Bom, nós, aqui em Patos de Minas, são 108 mil eleitores, se eu não me engano, o número exato. Tem o número exato, são 108.071 eleitores aptos hoje. Aptos a votar. Isso. Doutor, no dia da votação, o pessoal toma bastante cuidado, porque a legislação eleitoral, ela mudou, né? E não só no dia da eleição, mas agora, durante todo esse período eleitoral, que é um período mais curto, os candidatos vão ter que se desdobrar aí, né, para fazer a sua campanha, e a lei eleitoral ela teve algumas mudanças. Por isso, o eleitor, na verdade, ele é o fiscal das eleições, para que ele possa denunciar, para que ele possa ajudar, para que a gente possa ter uma eleição tranquila, né, sem problemas. Nós tivemos, né, nos últimos anos um recrudescimento, vamos dizer assim, uma maior fiscalização. A tendência da legislação efetivamente é de exercer um maior controle, né, sobre a propaganda e muito principalmente sobre a questão do financiamento das campanhas, né? Isso é alguma coisa que até por força das circunstâncias desse momento, dos processos que nós estamos vendo, as questões que estão sendo debatidas aí nacionalmente, mostrou-se, né, muito claramente a necessidade de que haja um maior controle das questões de financiamento de campanha. E, sem dúvida, que a Justiça Eleitoral ela conta também, né, além dos instrumentos que ela própria veio desenvolvendo, hoje nós temos à disposição
né, vários mecanismos de cruzamento de dados, cruzamento de informações para se apurar efetivamente, né, de onde estão vindo, como estão sendo utilizados os recursos, de onde provieram esses recursos. Nós temos também, naturalmente, que contar com a participação do cidadão, que, ao mesmo tempo, vem se conscientizando, né, da importância da sua participação, da efetividade da sua intervenção no processo para garantir a lisura do processo, o equilíbrio de oportunidades. Então, o próprio tribunal, né, ele criou, e temos hoje nós estamos muito modernos, né, por exemplo, aqui o pessoal participa via WhatsApp, também o tribunal, o TSE e o TRE, o nosso TRE, criou mecanismos, né, que permitem ao cidadão fazer, inclusive, a denúncia online. Basta ele acessar o site do TRE, e o site ele tem lá os links, é autoexplicativo, ele encaminha, né, entra no site e aparece lá as eleições 2016, e a partir desse momento ele consegue acessar não apenas as contas de campanha, e estas contas de campanha, elas vão sofrer, com relação aos aportes de recursos, elas vão sofrer atualizações a cada 72 horas, para que o candidato é obrigado a fazer essa atualização a cada 72 horas, e no dia 13 de setembro ele tem que fazer um balancete, né, de todo o gasto e o recebimento da campanha, isso todos os candidatos. Esse é o grande diferencial dessas eleições municipais esse ano, em relação principalmente aos gastos de campanha, né, doutor? Sem dúvida. Eu tenho a impressão, e já tive a oportunidade de alertar, né, os candidatos, os partidos, em reuniões que fizemos, né, no sentido de que estejam muito atentos, porque haverá efetivamente uma fiscalização mais rigorosa, esse cruzamento de dados, inclusive para identificar a própria capacidade do doador de efetuar aquela doação, né, se ele realmente tem recursos, obteve e declarou perante a Receita, né, esses recursos que ele empregaria para fazer a doação. E eu dizia que nós não gostaríamos, né, de alterar o resultado das eleições, da vontade do eleitor, por uma questão técnica, pela falha do candidato em atentar para a necessidade de manter um controle muito rigoroso desses recursos, fazendo exatamente como determinado pela Justiça Eleitoral, mantendo todos os recursos em depósito, em conta, fazendo as prestações de contas para a Justiça Eleitoral e, ao final, fazendo aquela prestação de contas também efetiva. E ter cuidado com a origem dos recursos que irá receber. Né? Porque não às vezes é muito tentador, eu acredito, nesse momento de crise, toda essa dificuldade que estamos todos aí vivenciando, mas o fato é que é um momento, talvez, de sermos mais criativos, mais proativos, né? Os candidatos buscarem o contato com a população, veicular realmente as suas propostas, do que se preocupar muito com o gasto de campanha, porque esse, certamente, tanto pela restrição do tempo, né, de campanha, também, como pelas curto, restrições, né, concernentes ao emprego e à obtenção dos recursos, isso vai ser mais rigoroso nessas eleições. Doutor Vinícius, algumas cidades daqui da nossa região foram feitos os termos de ajustamento de conduta em relação às eleições municipais. Alguns proibindo cavaletes, carro de som. Aqui em Passos, como é que está a situação? Vai ter também as restrições nesse sentido? Eu entendo, e isso é uma determinação não apenas da lei eleitoral, mas como também da própria jurisprudência mais atualizada, no sentido de que não há a viabilidade de serem estabelecidas condições, principalmente para a campanha ou para qualquer outro procedimento eleitoral via TAC. Os TACs, nesta eleição, eles estão afastados como forma de se fazer a regulação dos procedimentos. O que se vai observar é o que está disposto na lei. Nós iremos dar cumprimento ao que efetivamente dispõe a lei. E a lei eleitoral, na questão da propaganda, há um princípio, e é um princípio que eu também pretendo observar, que é o de que tudo aquilo que não é proibido é permitido, né?
E nós estamos, eu quero deixar muito claro o seguinte, existe, né, o tribunal se preocupou, está disponível, inclusive, para quem quiser, lá no cartório. Eu acho que não é o caso de ficar elencando as hipóteses daquilo que é permitido e proibido, porque nós temos um texto já, inclusive programado, produzido pelo próprio TRE, que ensina e orienta o candidato no sentido daquilo que pode e não pode. E mais do que... Já, ele tem registro. Como. Se não ele estiver... fez o registro ali da sua candidatura, ele já está ciente. E se não estiver, ele pode e deve ir ao cartório para poder obter esse manual, que é um manual elaborado pelo TRE. Se ainda assim ele tiver alguma dúvida, evidentemente, nós temos aí, existe a possibilidade dele consultar, né, tanto o Ministério Público, que pode, através de seus membros, orientar sobre quais as condutas que entende que seriam aí vedadas aos candidatos, e também o juiz eleitoral. Eu estou à disposição, é lógico, fazer o atendimento individual de todas as dúvidas seria um pouco difícil, mas dos partidos, através de seus representantes, as coligações, se quiserem nos procurar sobre alguma questão para evitar exatamente que haja o problema, eu penso que, ainda mais nesse momento, né, de dificuldade, fazer o investimento em um tipo de propaganda que será não só proibida, como, né, retirada e vai resultar na aplicação de uma multa. Então, é o que nós não queremos. Nós queremos que a campanha transcorra de forma limpa, de forma leal, dentro dos limites legais, mas exatamente dentro dos limites legais, com toda a amplitude que recomenda, né, o bom exercício da democracia. Nós não queremos, de forma alguma, tolher a atividade dos candidatos, impedir que eles levem as suas propostas à população. Pelo contrário, eu penso que o momento é exatamente de debate, de argumentação, de levar as propostas com a maior amplitude possível, dentro das limitações impostas pela legislação eleitoral, que, me parece, não obstam a realização desse projeto. É possível fazer a propaganda bem feita e atingir o eleitor sem que isso importe, de qualquer forma, em violação da lei, especialmente no que tange à propaganda eleitoral. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo com o juiz eleitoral, doutor Vinícius de Ávila Leite, e vamos fazer o seguinte, vamos só um intervalinho para tomar uma aguinha, que está muito calor aqui em Patos de Minas, e já já a gente volta com esse nosso bate-papo com o doutor Vinícius. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com você, programa Opinião Regional, como sempre, um tema importante sendo discutido aqui na nossa programação, levando, é claro, muita informação para você de casa, para você, amigo telespectador, e recebendo aqui hoje o doutor Vinícius de Ávila Leite, que é juiz eleitoral da 210ª Zona Eleitoral Patos de Minas, da comarca aqui de Patos de Minas. Comarca que inclui também as cidades de Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo da Baeté, tá correto, doutor? Sim, correto. Bom, perfeito. E de maneira geral, nessas cidades as quais a gente está citando aqui, o eleitorado é bastante diversificado, né? Só estava até me mostrando aqui alguns números, bastante diversificado. Tanto os candidatos também, homens, mulheres, bastante diversificado. Sim, nós tivemos e temos até por determinação legal, né? Eu vi recentemente na publicação que foram respeitados aqueles limites, né, de no mínimo 30% de candidatas mulheres. Os percentuais estão próximos de 30%, eu não vi nenhum percentual que estivesse acima de 35%, né? Está entre 30%, 32%, 31%, 30,5%. É uma tendência, me parece... Ainda tímida na participação das mulheres. Né? Tímida, é uma questão, inclusive, que interessa, né, ao TRE. Nós temos propagandas institucionais, isso, a gente não tentando, né, uma maior participação feminina. Nós sabemos da importância da mulher na sociedade hoje, a participação da mulher na renda doméstica, na manutenção dos lares. Muitas mulheres criam sozinhas os filhos. Então, sem dúvida que o espaço que a mulher ocupou efetivamente no mercado de trabalho e na sociedade, ele ainda não foi ocupado na política. Mas eu creio que isso também é uma questão que vai se resolver ao longo do tempo. É um processo, né? Não é alguma coisa
que vai mudar da noite para o dia, mas que eventualmente vai ocorrer. Você perguntou, são dados, e eu até peço desculpas, até pela idade, eu já não guardo, mas eu não consigo guardar todos os dados e números, né, que poderia trazer para os nossos eleitores. Então eu fiz, também, assim como a gente sugere, a Justiça Eleitoral há muitos anos sugere que faça o eleitor que no dia da eleição leve uma colinha, né, com o número do seu candidato, para que não haja dificuldade, para que a fila ande, né, que seja mais rápida. Mas eu trouxe alguns dados aqui, de guisa de curiosidade. No município de Patos, nós já dissemos, nós teremos 108.071 eleitores aptos a votar. Em Lagoa Formosa, 13.727, em São Gonçalo do Abaeté, 5.047, e em Varjão de Minas, 5.750 eleitores aptos a votar. Existem alguns que estão suspensos, outros impedidos. Nós temos, em Patos de Minas, nós estamos no período, né, de registro das candidaturas e impugnação de eventuais candidaturas, por questões várias. Em Patos de Minas, nós tivemos 13 vereadores impugnados. Os processos estão em fase agora de defesa. Foi determinada a abertura, né, a intimação dos impugnados para que oferecessem as suas defesas. Em Lagoa Formosa, 5 vereadores. Em São Gonçalo do Abaeté, 2 candidatos a prefeito e vice. Houve uma dissidência partidária no PMDB. Então, tanto o Diretório Municipal como a Comissão Interventora apresentaram seus candidatos. Então, nós temos uma duplicidade que precisa ser naturalmente resolvida. E em Varjão de Minas, nós tivemos 9 candidatos a vereador impugnados. A Justiça Eleitoral, essa representada, né, por mim, ela deve decidir essas questões até o dia 12 de setembro. Tem que ser ágil, né, doutor? Tem que ser ágil, porque o processo eleitoral ele exige, né, celeridade, porque é rápido. O prazo, então, agora, com essa redução, né, do prazo tempo, de propaganda, né, todas as questões, elas realmente exigem um adensamento e uma celeridade maior. Doutor, então, mas essas impugnações, desculpa interromper o senhor, mas essas impugnações, o candidato a vereador, ou mesmo esse a prefeito lá em São Gonçalo, eles podem recorrer ainda, dia 13, a decisão final? Não, a decisão é de primeira instância. Primeira instância. Mas é uma decisão que vai determinar, inclusive, salvo a possibilidade de haver outra decisão superior a tempo, né, qual o nome que irá para a urna. Isso tem várias implicações. Né? Pode, se a decisão tomada pelo juiz inicialmente ela não prevalecer no futuro, isso pode levar, inclusive, até uma nova eleição. Né? É um caso que pode ocorrer. Nós esperamos que não ocorra. Mas a maioria das impugnações ela diz respeito a questões pessoais do candidato. Né? Alguns casos, me parece que foi questionado, não sei se aqui na região, se o candidato efetivamente é alfabetizado. Outras, a questão que está mais produzindo impugnações é o prazo de filiação do candidato, que houve uma alteração, né, na legislação, e alguns partidos eles não fizeram essa alteração no ano passado, deixaram para fazê-la nesse ano, e isso gerou a impugnação por parte do Ministério Público, e prioritariamente seria isso. E algumas outras questões relativas à falta de certidão, à falta de implementação de algum dado que seja necessário, legal, né? Que dentro do prazo pode ser resolvido, e nós iremos, né, seguramente até o dia 12 de setembro, definir a situação de todos esses candidatos. Bom, em relação, doutor, a gente falou em relação à questão do termo de ajustamento, que o senhor até colocou muito bem, que aqui em Patos, né, não há necessidade, mas fica aquela questão da sujeira espalhada pela cidade. Aí vai também do bom senso. Né? Olha, essa questão, ela me parece que além, né, de constituir realmente uma infração à legislação eleitoral, porque essa distribuição dos santinhos, ela não pode ocorrer na noite, né, da véspera das eleições, e muito menos no dia das eleições. Nós sabemos que há essa prática, mas eu quero crer que
está havendo uma mudança de paradigma também nessa questão. E a população, ela não está mais aceitando muito bem esse procedimento. Quer dizer, a própria população, o próprio eleitor, ele tem repudiado aquele candidato que suja a cidade, né? Aquele candidato que age de forma realmente que é incivilizada, né? Não é alguma coisa que se espera dos candidatos de hoje, né? Que venham a sujar a cidade sem nenhum resultado eleitoral comprovado. Eu realmente não consigo entender, né, de onde que sai a ideia de que, julgando fora aqueles, porque são julgados fora, a entupir os bueiros, né, aquilo vai resultar em alguma vantagem eleitoral. Pelo contrário, me parece que a população está repudiando esse procedimento e esses candidatos estariam se prejudicando a agir dessa forma. Sem dizer que o candidato, e agora isso não há dúvida sobre isso, independentemente dele dizer que tem ou não conhecimento, se foi o material dele, os próprios candidatos serão compelidos, né, com as sanções respectivas, a fazer a retirada e a limpeza, e não o serviço público. Isso não vai ser exigido da prefeitura ou do município, vai ser exigido de cada candidato que for responsável por aquela propaganda que for atirada ali ao chão. Bom, uma eleição, seja ela municipal, âmbito federal, ela é feita com a ajuda de voluntários, né? Nós temos aí os mesários que ajudam e colaboram muito também com as eleições, né, doutor? Sem dúvida, eu gostaria de aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento antecipado. Esse agradecimento eu já fiz em várias oportunidades, né, a esses abnegados, né, esses cidadãos que se entregam aí a essa tarefa, a esse serviço público. Nós temos duas modalidades de serviço público, obrigatório e não remunerado, que é o serviço do júri e o serviço prestado pelos mesários. E, curiosamente, eu estou envolvido nas duas prestações. E, realmente, eu agradeço, porque é um modelo de cidadania, né? É um momento, realmente, em que o cidadão ele presta um serviço concreto, porque jamais poderia a Justiça Eleitoral realizar o seu trabalho sem a participação, né, da população, dos cidadãos são convocados a trabalhar como mesário. E eu creio mesmo que é uma experiência boa. Tem gente que às vezes tem um certo receio, imagina que vai ser chato, que vai ser tedioso. Todas as pessoas com as quais eu tive contato no curso das eleições e que participaram como mesários, extraíram daquele momento uma bela experiência. Todos gostam. E tem alguns que são, inclusive, apaixonados, né, que às vezes o juiz eleitoral, por circunstância lá, movimentação, às vezes o pessoal do cartório, imaginando que aquela pessoa já está ali há muitos anos, faz uma substituição. E eu já recebi reclamações de mesários, mas, doutor, por que o senhor me tirou? O senhor, eu não trabalhei bem, eu fico numa situação e volto em média, falo, não, de forma alguma. Que bom, né? Essa é o nosso reconhecimento de toda a Justiça Eleitoral. E eu quero dizer agora também, brevemente, do trabalho dos nossos assessores serventuários da Justiça Eleitoral, a equipe do cartório eleitoral, competentíssima, brilhante, ligada e atualizada em todas as informações, presta um serviço relevante aos juízes. Ela praticamente facilita a vida do juiz, porque traz para ele toda a informação, todo o andamento dos processos, tem a capacidade de efetuar despachos de expediente, o andamento. Então, é alguma coisa que realmente contribui, né, para o sucesso das eleições, é o trabalho dessas pessoas, que às vezes ficam aí ocultos, não têm a oportunidade de vir, né, à televisão e não ficam conhecidos pelo público. Mas eu gostaria realmente de aproveitar essa oportunidade para agradecer esses heróis anônimos da eleição, né, que são efetivamente os servidores do cartório eleitoral e, muito principalmente, os cidadãos que se engajam nesse trabalho. Bom, os candidatos, com toda certeza, já estão cientes dos seus deveres e de suas obrigações. Agora, cabe ao eleitor, é claro, votar com consciência, escolher da melhor maneira possível e, durante todo esse processo de campanha eleitoral, que corra da mais
tranquilidade, na maior tranquilidade, sem briga, não precisa disso, né, doutor? Então é tranquilo, e no dia de votar, vai lá tranquilo, sem problema. Eu, particularmente, nesse período, eu já estou aqui em Patos de Minas há 15 anos, né, e na região há 25 anos. Eu vivi várias eleições, conforme eu disse, e nunca vi um momento assim de um conflito mais grave. É natural. O momento é de sentimento, né? Às vezes os sentimentos ficam exacerbados, né? As paixões, mas é preciso entender, e eu acho que quem ganha efetivamente, né, é toda a população. É uma escolha que nós precisamos fazer, atentos exatamente às qualidades, às propostas de cada candidato. O eleitor é soberano, né? É a vontade da maioria da população que deve prevalecer, e o eleitor é que deve ser o grande averiguador, né? O grande juiz das eleições, e ele é também a própria lei das eleições. Eu digo que o eleitor é o executor maior, por exemplo, da ficha limpa. Quem pode, de melhor forma, concretizar o anseio de nós termos uma eleição de pessoas que efetivamente comprovem estar definitivamente comprometidas com os anseios da sociedade, que têm uma conduta ilibada, que têm uma vida pregressa, que os credencia a representar a sociedade, é o eleitor. Né? Ele é que vai decidir na urna. Então, eu peço, né, e espero, como aconteceu em todas as outras ocasiões, e Patos tem sido agraciado com situações. Veja que na história de Patos, na história recente, pelo menos nesses mais de 20, eu já conheço bem Patos há mais de 20 anos. Nós temos aí um histórico de chefes, principalmente do Executivo Municipal, mas também os senhores vereadores. É raríssimo um processo envolvendo essas pessoas, onde haja qualquer insinuação de conduta indevida, de corrupção. Quer dizer, Patos tem tido uma história política, independentemente de lado, de paixão ou de desempenho, que nós não estamos aqui para avaliar de cada um, mas a história, nesse sentido, da lisura pessoal, da honestidade, do comprometimento com a coisa pública, é uma história belíssima. E é uma história que eu poderia dizer até um pouco rara. Então, nós somos muito felizes, tenho certeza que a população nossa escolhe muito bem e vai fazê-lo novamente, né, no dia 2 de outubro, com muita certeza, em paz, né, numa festa da democracia, no momento máximo da democracia, e nós estamos aí para contribuir para esse momento. Né? Bom, infelizmente acabou o nosso tempo aqui, nós estávamos batendo aqui um papo com o doutor Vinícius de Ávila Leite, só para o pessoal de casa ter uma noção, se quiser entrar no site do TRE, pode fazê-lo, http://www.tre-mg.jus.br e vai lá tirar todas as suas dúvidas e para esclarecer também em relação às eleições municipais. Sim, doutor. Eu quero só dizer que nesse site o eleitor ele pode pesquisar o currículo do candidato, as propostas do candidato, a sua declaração de bens, okay. Todos os dados relativos à candidatura, eles estão ali disponibilizados numa transparência absoluta para que possa o eleitor ter a maior quantidade e qualidade de informações. Então, eu recomendo, né, realmente que seja feita essa consulta, que vão até esse site, porque a partir do site estarão lá os links e a pessoa consegue acessar, né, os diversos elementos ali contidos que permitirão tranquilamente fazer uma boa escolha. Ok, doutor, eu agradeço mais uma vez. Bom, você vai ficar agora com o programa Conexão Unipan e logo depois, na sequência, as informações de Patos de Minas e da nossa região com o NTV News. Uma boa noite para você, até semana que vem.